Paz de Deus para os irmãos. Ontem não deu certo, mas hoje eu creio que vai dar certo, né, irmãos? Em nome de Deus. Eu gostaria de estar lendo aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. Aqui diz assim: ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que fosse, para o lugar em que longe da serpente é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Esse versículo fala da mulher que fugiu para o deserto. A mulher é que nós já aprendemos que a mulher representa a igreja que não vai subir no primeiro arrebatamento. Nesse vídeo aqui, eu quero falar mais uma vez sobre essa questão do arrebatamento, porque tem até alguns irmãos que até hoje ainda têm dúvida com respeito a essa questão. Para muitos irmãos, eu creio que para mais de 90% dos irmãos está muito clara essa questão dos dois arrebatamentos. Existe um arrebatamento antes da tribulação e um depois da tribulação. Isso é importante nós entendermos por quê? Porque no cristianismo só ensina um arrebatamento. Uma parte do cristianismo ensina que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, outra parte ensina que o arrebatamento vai acontecer depois da tribulação. Mas nós já aprendemos do Eterno que vai acontecer dois arrebatamentos, um antes da tribulação e um depois da tribulação. Nós entendemos que existem duas igrejas, uma fiel e uma igreja infiel. A igreja fiel é que sobe antes da tribulação. A igreja infiel, ela fica para passar pela tribulação. Nós entendemos que a mulher do Apocalipse 12 é a igreja infiel. Ela está grávida e ela vai dar à luz à igreja fiel. Uma igreja vai sair de dentro da outra. A igreja fiel é conhecida como a igreja de Filadélfia, no livro de Apocalipse. E a igreja infiel é conhecida como a Laodiceia, a igreja apostata, a igreja que decaiu. Ela está fora da presença do Eterno, ela está fora dos parâmetros do Eterno. A igreja infiel, ela é composta pelas denominações, pelo cristianismo hoje. E a igreja fiel não, ela está fora do sistema, ela saiu de dentro das denominações e se reúne hoje em casa, se reúne através das lives, na internet. Por que através das lives? Porque o Eterno falou: vou colocar uma porta aberta diante de vós, a qual ninguém poderá fechar. Essa porta aberta hoje nós entendemos que é a internet. Então, através da internet, o Eterno tem trazido a sua revelação a todo o planeta Terra. Ele tem trazido a revelação do seu nome, trazido a revelação de que a Trindade não existe, trazido a revelação de que o antimachia, o anticristo, o filho da perdição, já está sobre a terra, o falso profeta, trazido a revelação sobre os dois arrebatamentos, sobre várias questões que nós temos mostrado aí. Então, nesse versículo aqui, esse versículo, por que eu li ele? O Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. Porque ele fala que a mulher, que é a igreja que não vai subir no primeiro arrebatamento, ela vai dar à luz à igreja fiel, que é vista como sendo o filho varão, do livro de Apocalipse 12. Quem não assistiu o vídeo, nós temos aí no canal Atalaia de Aula, no canal Última Hora, vários canais aí mostram essa questão aí, do Apocalipse 12. Quem quiser entender esse estudo, é só assistir esse vídeo lá. Então, o que acontece? Quando a mulher ela dá a luz ao filho varão no Apocalipse 12, o Apocalipse 12 aqui nos mostra que o filho varão, ele é arrebatado, logo após a mulher dar a luz a ele. Fala, então ele foi arrebatado para o trono do Criador. Aqui está falando do arrebatamento do filho varão. Está falando do arrebatamento da igreja fiel. Uma igreja saindo de dentro da outra. Uma vai para a glória e a outra fica na terra. O que acontece com a que fica na terra? Ela passa a ser perseguida pelo anticristo, pelo antimachia. Essa igreja que vai ficar para trás. Por isso que fala assim, ó, foi dado as asas da grande águia para que a mulher voasse até o deserto, longe da serpente. Eu já mostrei em vários vídeos meus o mapa mundial, que o mapa mundial forma o Apocalipse 12. Já mostrei que a Europa forma o dragão, que está registrado no Apocalipse 12. Já mostrei que as asas da grande águia é os Estados Unidos. O filho varão está sendo representado pela África. O deserto aqui, para onde a mulher foge, está sendo representado pelo Brasil, pela América do Sul. Está sendo representado principalmente pelo Brasil aqui. Então, o que acontece? Para longe do dragão. A mulher foge para o deserto, para longe do dragão. Por que para longe do dragão?
Porque Satanás, provavelmente, tudo indica que o anticristo é Emmanuel Macron. Ele vai estar encarnado no filho da perdição. E a Europa está do outro lado do mundo. O mapa mundial, ele mostra a perfeição do Apocalipse 12. O dragão é representado pela Europa. Então, o dragão está longe do deserto. O dragão vai estar lá na Europa, encarnado no filho da perdição. Por isso que o texto diz, longe da serpente, longe do dragão, longe de Satanás. Cá no Brasil, do outro lado do oceano. E aí diz assim, ela fugiu para o deserto para ser alimentada durante um tempo, 2 tempos e metade do tempo, durante 3 anos e meio. A mulher, a igreja infiel, o Eterno ainda vai alimentar ela durante 3 anos e meio. Para quê? Para ela passar por essa provação da tribulação. Para ela se mostrar fiel ao Eterno na tribulação, porque agora ela não está se mostrando fiel ao Eterno. Por isso ela não vai subir no primeiro arrebatamento. Por isso que quem vai ser arrebatado é a igreja fiel. É o filho varão. O filho varão é a igreja fiel saindo de dentro da igreja infiel. Então essa é a questão. E vai ser alimentado por quanto tempo? 3 anos e meio. Agora, por que eu estou trazendo isso à tona? Porque essa profecia aqui, ela começou a se cumprir agora, diante dos nossos olhos. Ela começou a se cumprir. Desde 2017, nós estamos falando sobre isso. Nós estamos mostrando o mapa mundial e mostrando que o Brasil é o lugar aonde o Eterno vai guardar todos os crentes que estão fora. E muitos vai ficar para lá. Mas a maioria vai vir para o Brasil. A maioria vai correr para cá. Já começou um regresso dos brasileiros para a sua terra. Estão vindo para cá. Por que eles estão vindo para cá? Porque no Apocalipse 12 fala, o deserto é o lugar que o Eterno está preparando para poder alimentar a mulher durante um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 1.260 dias, 3 anos e meio. Então o Eterno está preparando esse lugar. Para preparar esse lugar, a primeira coisa que o Eterno fez foi levantar um homem na presidência do Brasil chamado Jair Messias Bolsonaro. Quando eu comecei a falar sobre isso, muitos começou a criticar e começou a rir. Não adianta, irmão, não adianta criticar. A profecia ela tem que se cumprir. O Apocalipse 12, ele vai se cumprir literalmente diante dos nossos olhos. E eu acredito piamente que Jair Messias Bolsonaro, ele não é um crente genuíno. Eu sei que ele não é um crente genuíno, mas dentro da tribulação ele vai ser aperfeiçoado pelo Eterno. E acredito que ele foi levantado pelo Eterno para estar na frente dessa nação, para estar na frente do Brasil. Esse homem vem sofrendo ataques do sistema, ataque da nova ordem mundial há mais de 3 anos. A mídia, CNN, Band News, Globo e outras mídias aí, outras emissoras aí, bate nesse homem há mais de 3 anos. E não conseguiu derrubá-lo. Por quê? Porque ele foi levantado pelo Eterno, igual o Eterno levantou o rei Ciro lá no Velho Testamento para ajudar Israel. Jair Messias Bolsonaro foi levantado para estar na frente do Brasil, porque ele é um homem que defende, ele é um homem conservador, ele defende pátria, família, nação, ele é uma pessoa que está do lado dos conservadores, ele está do lado da família, está do lado do Criador, apesar de ele não conhecer o nome do Eterno, ele fala no Eterno em vários comícios que ele vai, e ele está fora dessas questões aí de aborto, dessas questões, tudo que o Eterno abomina. Então, esse homem está na liderança ali do Brasil, porque foi levantado pelo Eterno. Por isso que eles tentou matar ele e não conseguiu. Para que o cara colocou até a faca para dormir na bananeira, para poder ele não escapar, mas mesmo assim ele não morreu. Por quê? Porque ele está na frente, e eu creio que foi o Eterno que colocou. Por quê? Porque o Eterno falou que vai preparar um lugar para alimentar a igreja durante 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio são os últimos 3 anos e meio da tribulação, chamado de grande tribulação. Então, o que acontece? Os 3 primeiros anos e meio é que vai ser a preparação mesmo. Os últimos 3 anos e meio, a maioria da igreja que está na Europa, nos Estados Unidos, em outros países aí, Venezuela, Peru, Chile, tudo vai vir para o Brasil, porque a perseguição contra eles nesses países vai ser grande. E eles vão ser bem recebidos aqui no Brasil, porque é o lugar que o Eterno escolheu. No versículo 15 diz assim, a serpente então vomitou água, como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. O anticristo, o antimachia,
Ele vai mandar um exército. A água aqui é um exército para tentar destruir a mulher que está aqui no Brasil. E aí a Escritura diz que a terra abriu a sua boca e engoliu essa água, engoliu o seu exército. Igual lá no Velho Testamento, onde engoliu aquele pessoal ali no Velho Testamento, ali que foi contra Israel. Então o Eterno vai usar a natureza para proteger a igreja no Brasil. Porque o Brasil não é uma potência nuclear, mas o Eterno escolheu esse lugar. Então o Brasil é uma terra prometida pelo Eterno, onde ele vai cuidar do seu povo, o povo rebelde, que está rebelde agora, a igreja de Laodiceia, vai proteger ela aqui e vai mostrar para ela todas as verdades que a igreja de Filadélfia está pregando agora. Por isso que o nome foi revelado no Brasil, Ial, principalmente o nome Ialcha, foi revelado aqui no Brasil. Por isso que no Brasil foi revelado o anticristo, o antimachia, o filho da perdição, Emmanuel Macron, está lá do outro lado do mundo. Foi revelado o falso profeta, o Papa Francisco, o jesuíta. Então, todas essas revelações, elas vieram agora, porque nós adentramos para o final dessa era. Esse é o final, não tem para onde correr. O mundo inteiro entrou em crise depois da pandemia. O que é que nós falamos lá? A pandemia veio para quebrar a economia do mundo inteiro. Por quê? Porque tem que quebrar a economia para depois levantar o filho da perdição, trazendo solução para o mundo inteiro. Por isso que na capa da revista The Economist aparece o Donald Trump lá sentadinho, derrotado, aparece a Casa Branca cheia de mato, aparece ali o arrebatamento na forma de um imã, aparece os cordeirinhos ali, com os menininhos, o filho varão ali, os menininhos representam o filho varão sobre eles, mostrando o arrebatamento, mostrando que o arrebatamento ele acontece na Páscoa, e aparece Emmanuel Macron grande, destacado na capa da revista The Economist, aparece Emmanuel Macron destacado com os cofres no peito. Por quê? Porque eles estão mostrando que ele vai ter poder sobre a economia do mundo inteiro. O filho da perdição vai ter que trazer solução para a economia do mundo inteiro e trazer uma moeda única para o mundo inteiro. Então, eles mostram isso na capa, escancarado. E na revista The Economist, agora, eles estão mostrando Jair Messias Bolsonaro, mostrando que ele não vai aceitar perder as eleições. Por quê? Porque eles estão planejando um golpe. Estão planejando ganhar as eleições através de um golpe. Mas eu creio que o Eterno vai permitir, porque quem está na frente é o Eterno. O Eterno está no comando de tudo. Se quer chegar a ganhar, porque foi permissão do Eterno. Mas na visão que nós estamos tendo agora, o entendimento que nós estamos tendo agora, é que ele é o último presidente do Brasil. Jair Messias Bolsonaro mergulha para dentro da tribulação com a igreja infiel. E aí vai até o final para a volta do Mashiach. Não vai haver mais presidente. Acabou. Eu creio dessa forma. Então já vai mergulhar aí. Então o que acontece? Os países estão tudo em crise. A Argentina está quebrada, arrebentou tudo. A Venezuela já não tem nem cachorro na rua mais, que eles comeram, até os cachorros que tem na rua já comeram. Lá no Peru já está em crise. A Grécia está em crise, a Itália está em crise, a Europa agora bateu de frente com a Rússia. E aí tem pessoas dizendo aí que a Ucrânia vai ganhar a guerra contra a Rússia. A Ucrânia está ganhando a guerra contra a Rússia. Nunca. Por quê? Porque a Rússia, ela nunca vai perder a guerra contra a Ucrânia. Porque a Rússia vai perder a guerra contra Israel. A Rússia ali é chamado de Ros, no livro de Ezequiel, capítulo 38. E ela vai estar liderando uma colisão contra Israel. Com Torgama, com a Pérsia, com aquele pessoal ali do Oriente Médio, ali, os palestinos, tudo vai estar envolvido nessa guerra. E a Rússia vai estar na liderança. Por isso lá fala, o príncipe de Ros vai vir do norte contra Israel. Então, a Rússia, a Ucrânia não tem condição alguma de vencer a Rússia. Quem vai derrotar a Rússia é o próprio Eterno. O Eterno vai entrar na guerra, ajudando Israel e vai arrebentar com todo esse exército aí. Então, tudo indica que essa guerra ela vai agora até o ano que vem. Eu creio que vai se cumprir no mês de abril, essa guerra aí. Vai acontecer na primavera. Porque todas essas guerras aí que envolveram Israel ali, a maioria delas aconteceu na primavera. Eu mostrei em outros vídeos. Então, eles estão dizendo que a Rússia vai perder para a Ucrânia. Não, não vai perder para a Ucrânia. O que acontece? A Rússia vai perder para Israel. A Rússia tem condição de exterminar a Ucrânia com poucas bombas nucleares. Se ela jogar a maior bomba nuclear que ela tem lá, que é aquele Satã 1 e Satã 2, rebenta a Europa inteira. Mas ela pode usar aquelas bombas menores, umas bombas táticas ali para arrebentar só poucas cidades ali e acabar com aquilo ali rapidinho. Mas por que a Rússia não fez isso? Porque a Rússia ela não está com pressa para ganhar aquela guerra.
A Rússia, ela não está guerreando só com a Ucrânia, ela está guerreando contra a Europa em peso, contra mais de 27 países da Europa, ela está guerreando contra a OTAN. E a Rússia fez o que? Ela cortou o gás. Nós falamos em vários vídeos aí que essa guerra entre Israel e a Rússia seria por causa do gás, porque Israel já fechou um negócio com a Europa e eles querem vender gás para a Europa. E quem vende gás para a Europa hoje é a Rússia. E a Rússia cortou a venda desse gás. Então, o que Vladimir Putin quer? Vladimir Putin, ele quer criar uma rivalidade entre os europeus, fazer com que os países da Europa entrem em atrito entre si. Inclusive, a Hungria, não sei se é a Hungria, eu creio que é a Hungria, não foi a Hungria, é a Áustria, mas eu creio que é a Hungria, que já não está aceitando essas sanções que a Europa impôs sobre a Rússia. Já está se rebeliando. E aí, o que Vladimir Putin quer? Quer que eles entrem em atrito entre si. Por quê? Porque a União Europeia ela vai deixar de existir. Quando ela deixar de existir, o que vai acontecer? Vai levantar 10 deles, 10 países da Europa vão se juntar para formar uma colisão, que é chamado nas escrituras de o último reino. Está registrado em Daniel, capítulo 2 e Daniel, capítulo 7. Está registrado também em Apocalipse 13 e Apocalipse 17, onde 10 países vão dar o poder para o anticristo, o antimachia, para ele governar o mundo durante 3 anos e meio. Os últimos 3 anos e meio é que ele vai exercer esse governo aí. É nos últimos 3 anos e meio que ele vai receber o poder desses 10 países. Então, eu vejo que o cenário agora está sendo totalmente preparado. Muitas pessoas pensam que essa guerra na Ucrânia seria uma coisa simples. Não, essa guerra, quando ela começou, eu falei, isso aí agora é daí para dentro da tribulação. Vladimir Putin não vai voltar para a Rússia derrotado. Vladimir Putin tem mais de 6 mil bombas atômicas, então ele não vai deixar de usar essas bombas atômicas e voltar para a Ucrânia, para a Rússia e ficar lá com os braços cruzados como um derrotado. Ele não vai fazer história, não. Vladimir Putin é um homem de guerra. Então ele entrou ali, ele entrou sabendo o que ele está fazendo. Vladimir Putin reservou muito dinheiro para poder entrar nessa guerra. Essa guerra foi calculada há vários anos. Então ele entrou sabendo que ele ia bater de frente com a Europa em peso. Até os Estados Unidos entrou ajudando a Europa, porque os Estados Unidos faz parte da OTAN. Mas os Estados Unidos e a Europa não vão entrar para ajudar Israel, igual estão ajudando a Ucrânia. Israel também não faz parte da OTAN. Mas eles, o que eles querem? Eles querem quebrar a Rússia. Por que eles querem quebrar a Rússia? Eles querem quebrar a Rússia porque a Rússia não se sujeitou à nova ordem mundial. Da mesma forma que Bolsonaro não se sujeitou à nova ordem mundial. Então, tem 2 homens que estão batendo de frente com o sistema. Tem 2 homens hoje que estão lutando contra esse sistema. Era 3, eles conseguiram derrubar o Donald Trump. Agora ficou Vladimir Putin e Bolsonaro. Bolsonaro não se sujeitou à nova ordem mundial. Bolsonaro bate de frente com Emmanuel Macron. Lula não. Lula foi lá e abraçou Emmanuel Macron. Lula é a favor da nova ordem mundial. E o mundo inteiro quer que Lula caia. O mundo inteiro que eu falo é assim, o mundo inteiro que está sendo dominado pela nova ordem mundial. Os líderes que já estão na mão da nova ordem mundial querem ver a queda de Jair Bolsonaro. Só não caiu ainda porque o Eterno está pondo na mão. E porque aqui é o lugar que o Eterno escolheu para proteger o seu povo. Então, o cenário foi todo preparado, nós estamos vendo tudo acontecendo. A Rússia está matando a Europa na unha. Agora vai vir o frio agora, vai começar o frio agora no mês de outubro, já começou agora. E aí o frio vai intensificando e vai acabar só no final de março. E tudo indica que o arrebatamento acontece na Páscoa de abril do ano que vem. Então, nós estamos vendo todo o cenário pronto. Estão mostrando que a chegada de Nibiru vai ser no dia 7 de abril. Tudo programado para lá. Essa guerra não vai acabar agora. Vladimir Putin falou, não estou com pressa. Por quê? Porque ele quer ver a queda da Europa. E a Europa vai cair. Por que ela tem que cair também? Porque tem que surgir os 10 países lá dentro. Aí vai criar uma colisão forte para poder criar esse exército aí do anticristo, do antimachia, para dar o poder para ele. Não está isso. Apocalipse 17, versículo 12 e 13. Fala, os 10 reis têm um só poder. Uma só intenção, oferecer o poder à besta, para que essa governe durante pouco tempo. São os 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, finais da tribulação. Isso está registrado hoje em Apocalipse, capítulo 11. Lá fala também que ele vai governar durante 3 anos e meio. Então, esse cenário que nós estamos vendo aí, dessa guerra aí agora, é a queda da Europa.
os Estados Unidos vai cair porque o Joe Biden já é do lado da nova ordem mundial. Ele é alinhado com a nova ordem mundial. Muitas pessoas não sabem disso, mas ele é alinhado com a nova ordem mundial. Ele está trabalhando nessas questões, só enviando bilhões de dólares aí para a Ucrânia, mandando bilhões, mandando arma, mandando isso. E a inflação nos Estados Unidos está só aumentando. Então, o que está acontecendo? O que eles estão fazendo? Estão trabalhando para quebrar a economia do mundo inteiro. Por isso que na Holanda lá já estão falando que não pode nem criar gado mais, porque estão falando que o peido do gado está poluindo o clima. Então tem que parar de criar gado. Tem que criar inseto, comer inseto. As pessoas têm que comer inseto, aprender a comer inseto da agora para frente. Então eles estão batendo de frente contra o agronegócio. Eles não querem ver o pessoal do agro aí produzindo alimento, não. Eles estão batendo em cima para proibir a venda de fertilizantes, para proibir a criação de gado, e o Brasil não. O Brasil não caiu nessa, porque Bolsonaro é a favor do agronegócio. O Lula não, o Lula já é contra. Então, o Bolsonaro foi lá e fez o quê? Foi lá e negociou com o Vladimir Putin quase 30 navios de fertilizantes que encostou no Brasil agora, porque o Bolsonaro foi lá negociar. O Lula foi contra, mas ele foi lá e negociou, e aí o Vladimir Putin falou, não, o Brasil, eu vendo tanto de fertilizante que vocês quiserem, porque pelo Vladimir Putin, ele entende que Bolsonaro não é a favor da nova ordem mundial. Bolsonaro é um homem nacionalista, e nós temos que ser nacionalistas. Davi defendia o Estado de Israel, ele lutava pela nação de Israel. Então, todo líder, todo rei, ele tem que ser nacionalista. Só que não, eles querem o globalismo. Eles querem o globalismo. Por que eles querem o globalismo? Porque eles querem colocar um homem liderando o mundo inteiro, o filho da perdição. Igual lá na Torre de Babel, eles tentaram colocar Nimrod como o líder de tudo. Fala que eles tinham uma só língua e queria colocar. O Eterno mandou eles esparramar pela terra, e falou, nós vamos ficar aqui e vamos criar um líder para governar nós. O Eterno esparramou eles na mar. A hora certa de ter um líder, o Eterno é que vai colocar ela. É depois da tribulação. Quem vai ser esse líder? Yahshua. Yahshua que vai reinar sobre toda a terra. Ele vai encabeçar o mundo inteiro. Yahweh dos exércitos vai encabeçar o mundo inteiro por meio de Yahshua. Yahshua vai ser o rei de toda a terra. Então, o anticristo, filho da perdição, ele quer se passar pelo Mashiach. Ele vai vir tentar encabeçar o mundo inteiro, vai colocar uma moeda única. Então, essa questão da globalização, essa questão da nova ordem mundial aí, não adianta olhar aí essa questão de geopolítica aí sem olhar as escrituras. Você tem que olhar as escrituras para você entender o que está acontecendo. Então, a Rússia não vai cair, ela não vai perder para a Ucrânia, porque se ela perder para a Ucrânia, a profecia de Ezequiel não vai se cumprir. Não vai perder nunca. Vladimir Putin, sabe o que ele está fazendo? Ele está cozinhando um galo ali, ele está cozinhando. Agora coloca um sapo dentro da panela, quando ele perceber, já está cozinhado. E ele está arrebentando com a Europa. O gás lá já está lá em cima, mais de 400% já subiu o valor do gás. Os europeus já não estão conseguindo pagar o gás mais. E nós falamos sobre isso em 2017, que os irmãos que estavam na Europa tivessem condição de vir para o Brasil, tinham que vir para o Brasil, porque a coisa ia ficar séria lá na Europa. Mas vai ficar mais séria ainda depois que acontecer o arrebatamento. Porque aí, o filho da perdição, se eles não correr rápido para cá, ele vai perseguir eles lá. E eles serão decapitados. Então, esse cenário aí, ele foi preparado. E está sendo preparado porque o Eterno vai trazer a igreja toda para o Brasil. Toda não, mas 90% dela vai para o Brasil. Quem ficar para lá vai ser decapitado. Quem não quiser ser decapitado tem que correr para o deserto. Tem que vir para cá. E aí tem até vídeos aí já de muitos líderes aí falando que o Brasil é a terra da restauração, é a terra da reforma, é a terra do reavivamento. Reavivamento, que no meu entendimento, é a terra da restauração das verdades. Conhecimento do nome dele, que é Yahweh, do nome do seu filho, que é Yahweh, por isso que esse nome foi revelado aqui, de que não existe a trindade, de que o nome Jesus significa isto é um porco. Todas essas verdades têm que vir à tona. Então, esse nome está sendo pregado aqui. Esse nome está sendo pregado aqui, esse nome Yahweh está sendo pregado lá em Israel. Lá em Israel, falta eles conhecer o outro nome, Yahshua. E eles vão conhecer porque as duas testemunhas vão para lá pregar Yahshua lá. Aqui no Brasil, a igreja de Filadélfia já está fazendo esse papel, mostrando que o nome do Mashiach é Yahshua. Então, por isso que toda a 90% da igreja vai vir para cá, para o deserto, porque aqui já tem a revelação que o Eterno deu
a revelação do seu nome, a revelação que a Trindade não existe, que as pessoas têm que ser emergidas no nome correto. Então, eu espero que até aqui os irmãos tenham entendido. Agora, vamos passar para a questão aqui dos dois arrebatamentos. E aí eu não vou tomar muito tempo, não, viu, irmãos? Mas aqui, ó, a questão é o seguinte. Tem duas visões do cristianismo aí. Um é de que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, o outro que vai acontecer depois da tribulação. Todas as duas visões estão corretas. Porém, um grupo defende que só existe um arrebatamento. Um grupo fala, não, ele só vai acontecer antes da tribulação. O outro grupo fala, não, só vai acontecer, mas é depois da tribulação. Por quê? Porque todos os dois grupos, em certa parte, eles têm razão, porque a Escritura mostra mesmo um arrebatamento antes e outro depois. Só que eles não conseguiram ver que tem dois. Um da igreja fiel e um da igreja infiel. Um acontece antes e outro depois. Se eles conseguissem ver isso, a mentalidade deles, a mente deles ficava clara, o ensinamento deles ficava claríssimo. Então, veja bem, vou começar mostrando o primeiro, o que acontece no final da tribulação. Vou mostrar isso primeiro. Vou deixar para mostrar o que acontece antes, por último. Primeiro, eu vou mostrar o que acontece no final da tribulação. Qual que é isso, meus? Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 17. Aqui diz assim, capítulo 4, versículo 15 ao 17. Pois isto vos declaro, segundo a palavra do Criador, segundo a palavra do Mashiach, que os vivos, os que ainda estivermos lá, os que ficarmos, alguma tradução fala, os que ficarmos, para a vinda do Salvador, presta atenção no que esse aqui está falando, nós os que ficarmos para a vinda do Salvador. O primeiro arrebatamento não é a vinda do Mashiach, é a ida dos vencedores para onde o Mashiach está, lá no céu, lá para o seu trono. Então, o primeiro arrebatamento não é para a vinda do Mashiach, é para a ida lá para onde ele está. Por que para a vinda? Porque esse arrebatamento aqui, ele acontece na vinda do Mashiach. O Mashiach vem, sai lá do trono, vem para sobre as nuvens. E aí realiza esse arrebatamento. E quando ele acontece? No final da tribulação. E Alcha sai do trono, vem para até certa altura nas nuvens, realiza esse arrebatamento aqui para colocar o seu tribunal para julgar os crentes. Aí ele vai julgar eles, depois que ele julgar os crentes, ele desce para destruir o exército na guerra de Amagedon, o exército do anticristo, e depois que ele destruiu o exército do anticristo na guerra do Amagedon, ele estabelece o reino milenar. Então, esse arrebatamento aqui é o arrebatamento que ocorre no final da tribulação. Tem pastores que não conseguem ver isso, não. Fala que esse aqui é no primeiro. Não, esse aqui é depois da tribulação. Por isso fala, nós os que ficarmos para a sua vinda, quando ele voltar. Agora ele diz assim, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Quando o Salvador, ao sinal dado, a voz do arcanjo, fala assim, ele virá com voz de arcanjo, com o som da trombeta divina, descer do céu. Aí ele vai descer do céu. Então os mortos do Mashiach ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos que ficarmos lá, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Salvador nos ares. Esse arrebatamento aqui é para encontrar o Mashiach nas nuvens. E o outro arrebatamento, o que acontece antes da tribulação, é para encontrar nas nuvens? Não, ele não vai vir, ele vai estar lá no trono, sentado, ele não sai do trono. Ele vai levar os vencedores lá para onde ele está, de frente ao trono dele, lá para o Monte Sião. Por isso fala assim, o filho varão foi arrebatado e foi direto para o trono, Apocalipse 12. Então, um arrebatamento leva para o trono, o outro não, o outro leva só para as nuvens ali. O outro não, o outro vai lá para a cidade santa. O outro só vai até ali, nas nuvens, que é esse aqui. O primeiro não, o primeiro vai para o casamento, para depois que casar, voltar. Nós vamos ver isso aqui. Então, esse arrebatamento aqui, ele acontece depois da tribulação. Ele acontece quando? Ele acontece no toque da última trombeta do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse fala de 7 trombetas. As 7 trombetas são a ira do Criador caindo sobre a terra. Porque serão 7 anos de tribulação. O Eterno, cada trombeta que o anjo toca ali, é o Eterno derramando a sua ira sobre a terra. É a água transformando em sangue, é terremoto, é o sol ficando negro, é pragas vindo sobre a terra. Só que aí o arrebatamento ali acontece, então, quando? No toque da última trombeta, no final da tribulação, porque o número 7 simboliza plenitude, é o final, é o resumo de tudo.
Então, quando o anjo tocar a última trombeta, aí acontece o último arrebatamento, o segundo arrebatamento, aquele que acontece no final da tribulação. Por isso que no livro de 1 Coríntios, aqui diz assim, deixa eu ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, diz assim: Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados, num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Sim, a trombeta tocará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tá vendo aí? Então, esse arrebatamento aqui, ele acontece no final da tribulação, no toque da última trombeta. Então, primeiro eu estou mostrando o arrebatamento que acontece depois da tribulação. Daqui a pouco eu vou mostrar o arrebatamento que ocorre antes da tribulação. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, é a mesma passagem de 1 Tessalonicenses. Lá fala de Miguel, Tessalonicenses também fala que do arcanjo. Tessalonicenses fala do arcanjo, que Yahshua vai vir com voz de arcanjo, porque Yahshua é o próprio Miguel. Lá no livro de Daniel fala que Miguel se levantou. É Yahshua se levantando do trono para descer. Para fazer o quê? Para ressuscitar os mortos, aqueles que morreram na tribulação, vai ser levado para colocar eles lá diante do tribunal dele, nas nuvens. Então, o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, onde fala assim: muitos que dormem no pó da terra acordarão. Ali está acontecendo a ressurreição dos que morreram na tribulação. E aí vai ter o julgamento do tribunal do Mashiach, e aí depois ele vai descer, acabar de descer, que ele já vai estar nas nuvens. Então, Daniel 12, versículo 2. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, está falando do arrebatamento que vai ocorrer no final da tribulação. Por isso que Daniel, capítulo 12, versículo 1 em diante, fala assim: naqueles dias haverá uma grande tribulação como nunca houve antes no mundo. E Miguel, o vosso príncipe, se levantará. Então, no final da tribulação, ele se levanta para vir. Yahshua se levanta para vir fazer o segundo arrebatamento. Eu estou falando só do segundo, não estou falando do primeiro. Livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 17. É a mesma passagem de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 em diante. Olha o que está escrito aqui, ó. Apocalipse 14, versículo 7 diz assim: seguiu-se a esse outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera do Criador, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Está falando que quem adorar a besta vai sofrer a ira do Eterno, quem receber a sua marca. O versículo 14 diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e seca, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. A seara aqui é o trigo, é a igreja que ficou para trás, que não subiu no primeiro arrebatamento. Ela vai ser colhida. Por que ele está chamando de seara? Porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, Paulo fala: vós sois a seara do Criador. Então, se nós somos a seara do Criador, nós temos que ser colhidos. Só que a seara do Criador, quando nós olhamos no Velho Testamento, ela é colhida de duas vezes. E ela é constituída de cevada e trigo. A cevada representa a colheita que ocorre antes da tribulação. A cevada representa a igreja fiel. O trigo representa a igreja infiel. Aqui, no caso, é o trigo, que vai ser colhido depois que passar a marca da besta, depois que passar a tribulação. Então, todos aqueles que não adorarem a besta, não adorarem a sua marca, e chegar vivo no final da tribulação, Yahshua vem até as nuvens, igual está no livro de Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses fala: serão arrebatados para o encontro dele nos ares, nas nuvens. Apocalipse 14, versículo 14, está dizendo o quê? Vi um semelhante ao filho do homem assentado sobre a nuvem. Ele tinha uma foice, está falando de Yahshua. Então, Tessalonicenses e Apocalipse 14, versículo 14, se encaixa. Os dois falam que Yahshua
vai parar nas nuvens e vai fazer o arrebatamento. Os dois estão falando que esse arrebatamento ocorre no final da tribulação, principalmente Apocalipse 14. Por quê? Porque quando você lê os versículos anteriores de Apocalipse 14, fala da marca da besta, fala sobre adorar a besta, fala sobre a tribulação que está caindo sobre a terra. Então, no final, depois, aqueles que não adoraram a besta, não receberam a sua marca, que estão vivos na terra no final da tribulação, no final da tribulação, eles serão colhidos, eles serão arrebatados. Então, eu estou falando de um arrebatamento que vai acontecer depois da tribulação. Esse texto aqui prova que o arrebatamento vai acontecer, um dos arrebatamentos vai acontecer depois da tribulação. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 ao 6, diz assim: vi as almas daqueles que foram mortos, que foram decapitados, porque não adoraram a besta, nem receberam a sua marca. Eles ressuscitaram e reinaram com Machia durante 1000 anos. Aí, ó, eles passaram pela tribulação, morreu, foi para o paraíso. Estão lá esperando a ressurreição. Esses são os que vão morrer na tribulação, porque tem um grupo que vai morrer na tribulação e tem um grupo que vai sobreviver. Ambos vão ser ressuscitados, um vai ressuscitar e o outro vai ser arrebatado vivo no final da tribulação. Então tem crente que vai morrer na tribulação, decapitado, por não adorar a besta, por não receber a sua marca. E tem crente que vai sobreviver à tribulação. Mas ambos vão ser arrebatados junto no final da tribulação para encontrar Yahshua nas nuvens. É isso que eu estou mostrando. Por isso que no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9, fala assim: vi as almas daqueles que estavam debaixo do altar, que tinham morrido na tribulação, e eles clamavam: até quando haverá? Até quando tu não vai fazer justiça por nós? Aí foi dado a eles uma veste, falou: espera, até que mais alguns dos teus irmãos vão morrer na tribulação aí. Espera aí, ó, terminar o grupo que vai morrer e o grupo que estiver vivo, eu vou arrebatar vocês junto. Então, até aqui, eu estou mostrando um arrebatamento que vai acontecer no final da tribulação. Então, esse povo que defende que vai haver um arrebatamento no final da tribulação, eles estão corretos, eles não estão errados. Eles estão errados é não ver o outro arrebatamento, o arrebatamento que acontece antes. Então, até aqui, eu espero que vocês vão entender. Agora eu vou entrar na questão do arrebatamento que ocorre antes da tribulação. Tem um arrebatamento que vai acontecer antes. Ele é para quem? Ele é para a igreja fiel, a igreja de Filadélfia. Ele é para um grupo de crentes vencedores. Por que esse arrebatamento tem que acontecer antes da tribulação, Romeu? Porque Yahshua está preparando uma igreja fiel para poder casar com ele. E a igreja infiel, ela não está preparada para casar com ele. Por quê? Porque ela não conhece o nome do seu noivo. Ela não conhece o seu noivo. Ela invoca Jesus. Jesus não é o noivo da igreja. Jesus é um ídolo da igreja católica, é o Deus porco. Então, Yahshua, para casar com ele, tem que conhecer quem é ele. Por isso que o livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, fala: ao vencedor, escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu pai e o nome da cidade santa. Por isso que em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, onde fala dos 144 mil, fala: na sua testa, na sua fronte, encontrava-se o seu nome e o nome do seu pai. Esse grupo, essa igreja fiel, ela leva o nome de Yahshua. Ela não leva o nome de Martinho Lutero. Ela não é a igreja luterana, ela não leva o nome de Martinho Lutero. Ela não leva o nome da igreja wesleyana, ela não leva o nome de John Wesley. Ela não leva o nome da Assembleia, ela não defende organizações criadas por homens. Ela defende o nome de Yahshua. Então ela sabe quem é Yahshua, ela conhece o seu nome, por isso que ela vai casar com ele. Então o que acontece? Essa igreja, ela sai antes, porque ela tem que casar com Yahshua. E para casar com Yahshua, ele fala que é para essa igreja preparar suas vestes. Quando você chega no livro de Salmos 45, fala que essa noiva, ela vai ser levada para o palácio real. Salmos 45, versículo 10 em diante, fala que essa noiva vai ser levada para o palácio, para casar com o noivo. Então, ela precisa ser tirada antes da tribulação começar. Vamos por que ela precisa ser tirada antes da tribulação começar? Porque tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. No livro de Juízes, ali onde fala da história de Sansão,
Tem a passagem aqui, deixa eu pegar para os irmãos aqui, ó. Se os irmãos quiserem conferir, eu não vou ler todas as passagens, não. Mas aí, se os irmãos quiserem anotar e quiserem conferir em casa aí, os irmãos podem anotar e conferir, tá? Deixa eu só pegar aqui, quer ver? Livro de Juízes. Deixa eu tentar achar aqui o versículo aqui. Juízes 14, versículo 12. Lá fala que as bordas de um casamento no Velho Testamento durava-se 7 dias. Quando você vai no livro de Gênesis, capítulo 29, versículo 27 e 28, fala também que as bordas de um casamento, ali onde aconteceu em Jacó e a sua mulher ali, durou 7 dias. 7 dias representam 7 anos. A tribulação ela é constituída de 7 anos. Então, as bordas da igreja com Yahshua, ela é de 7 anos. Então, ela não vai passar pela tribulação. A igreja fiel, ela tem que sair antes, porque ela tem que casar e depois tem que ir para as bordas. Ela tem que participar das bordas com o Cordeiro. Mas essas bordas vão acontecer aonde? Lá na cidade santa, na cidade celeste. Não é aqui. Por isso que quando Abraão enviou o seu servo para buscar Rebeca, ele falou, você vai lá, vai buscar Rebeca e trazer para minha casa para casar com meu filho na minha casa. Abraão representa o pai, Yahweh. Isaac representa Yahweh. E Rebeca representa a igreja fiel. Por isso fala que ela veio ali com o véu tampando toda, e ela era virgem. Ela era uma igreja, ela era uma mulher virgem. A igreja fiel é chamada de virgem. O apóstolo Paulo falou, quero vos apresentar como uma virgem, ao único esposo, a Yahshua Mashiach. Então, essa igreja está sendo preparada para casar com Yahshua aonde? Lá na casa do Pai. Na casa do Pai. É lá na casa do Pai que vai acontecer esse casamento, lá nos palácios reais. E as bordas vão durar 7 anos. Então, como é que as pessoas podem falar que não vai acontecer um arrebatamento antes da tribulação? Lógico que tem que acontecer, porque as bordas acontecem na casa do Pai, e ela dura 7 anos. É 7 anos de tribulação. Os 7 dias era a festa que acontecia lá no Velho Testamento, era 7 dias de bordas. Tá lá para quem quiser ver lá, Juízes capítulo 14, versículo 12, e Gênesis capítulo 29, versículo 27 e 28. Agora, no livro de Isaías, Isaías 26, versículo 20, vou estar lendo para os irmãos aqui. Aqui, o texto diz assim, Isaías 26, esse versículo, ele arrebenta com aqueles que pregam que não existe um arrebatamento antes da tribulação. Ele arrebenta com a tese toda, ele joga tudo por terra. Isaías 26, versículo 20. Ei, povo meu, entra nos teus aposentos e fecha tuas portas sobre ti. Esconde-te por um pouco de tempo, até que a minha ira tenha passado. O Eterno está falando, ei, povo meu, entra nos teus aposentos, esconde por um pouco de tempo, até que a minha ira tenha passado. Que ira que eu estou falando? Da tribulação. Algumas traduções falam, entra no teu quarto. Essa aqui está, entra nos teus aposentos. Mas entrar no quarto, aí eu esconder aqui no quarto, e aí eu não vou passar pela tribulação, não. O Eterno está falando dos aposentos aqui, é lá na glória. É lá nos palácios reais. A igreja fiel vai entrar nos teus aposentos. E até que a ira seja derramada sobre a terra. A igreja fiel não vai passar pela ira do Eterno. Só que se você pegar dos cânticos, cantares, o livro de Cantares fala de 2 igrejas, uma igreja fiel e uma igreja infiel. No livro de Cantares fala de uma igreja que vai ser tirada também e levada para os palácios reais. Mas, ao mesmo tempo, o livro de Cantares também fala de uma igreja infiel que vai ser deixada para trás, vai ter que se esconder entre o meio as rochas, vai ter que passar por uma grande tribulação. Cantares, capítulo 5, versículo 7, fala assim, ó, os guardas me acharam e eles me espancaram, me arrebentaram. É a igreja que vai ficar para trás. Ela vai ser perseguida. Principalmente para fora, em outros países, aí ela vai ser massacrada. Então, o livro de Cânticos fala de 2 igrejas, uma fiel e uma infiel. Outra prova de que a igreja fiel não vai passar pela tribulação é Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação, que há de ocorrer sobre o mundo inteiro. Porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação, da hora da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, o Eterno vai guardar
a igreja. E para qual igreja que ele falou isso ali? Foi para Laodiceia? Não. Ele falou isso para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela não vai passar pela tribulação. Ela vai ser tirada antes da tribulação. Estou saltando aqui algumas partes aqui, porque senão é muita coisa. Mas aí, o que acontece, meus irmãos? Uma prova também de que vai haver 2 arrebatamentos é que existe 3 congregações na Terra. Quando você vai no livro de Ruth, Ruth capítulo 1, já falei num vídeo sobre isso. Lá tem 3 mulheres, Noemi, Ruth e Orfa. Noemi, Ruth e Orfa. Noemi, cujo nome, o significado amargura, lá na frente fala amargura, amargurada, ela fala que o Eterno fez ela passar por uma grande amargura, e ela saiu cheia e voltou vazia para sua terra. Está falando de Israel. Ruth é Noemi. Noemi representa Israel. Por que ela sai? Ela vai, se você ler a história de Noemi no livro de Ruth, você vai ver que ela sai da terra dela cheia, depois ela volta vazia. Ela sofreu muito. Depois que ela saiu da terra de Israel, ela sofreu muito. E ela voltou vazia, voltou toda amargurada. Por quê? Porque Israel saiu cheio, mas foi expulso da sua terra. E aí sofreu uma grande perseguição na Europa por Adolf Hitler, foi massacrado, foi arrebentado, morreu 6 milhões de judeus nas câmaras de gás. Depois tiveram que voltar para sua terra vazios, todo arrebentado. Noemi representa a congregação de Israel. Ruth representa a congregação de Filadélfia, a igreja de Filadélfia. Orfa representa a igreja de Laodiceia. Então tem 3 mulheres aí. No livro de Apocalipse também fala de 2 mulheres. E no Velho Testamento fala de outra mulher, que é Israel. Então essas 3 mulheres estão sendo representadas no livro de Ruth. Mas por que eu estou pegando elas aqui para mostrar para os irmãos? Estou mostrando para os irmãos que tem a igreja fiel e a igreja infiel. Quem é a igreja infiel? É Laodiceia. Quem é Laodiceia? Orfa. E quem é a igreja fiel? É Filadélfia. E quem é Filadélfia? Filadélfia é Ruth. E quem é Israel? Israel é Noemi. Noemi. Então tem 3 mulheres. E aí o que a história conta? A história conta que quando Noemi foi voltar para a terra de Israel, a Ruth falou, eu vou com você até o final, eu vou com você, vou seguir você, vou te acompanhar. Ruth adorava o Criador de Noemi e continuou adorando até o final da vida dela. Órfão não. Quando você lê o livro de Ruth, fala que órfão voltou para Moabe e voltou para os seus deuses. Ela entrou em apostasia, ela voltou para trás. Quem que é órfão? Laodiceia, é a igreja de Laodiceia, as denominações evangélicas. Voltou para a terra de Moabe. Moabe representa a carne. Voltou para a carne, saiu do Espírito, passou a adorar ídolos da igreja católica, Jesus, a Trindade. Voltou para o paganismo. Órfão voltou para o paganismo. Laodiceia voltou para o paganismo. As denominações evangélicas está sendo representado por Orfa. Mas Ruth não. Ruth falou, eu vou com você até o final, porque Ruth é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia adora o mesmo Criador de Israel. Por isso que lá hoje fala Benjamim Nataniel, Matite Ial, Isha Ial, Elial. Eles conhecem o nome do Criador. Eles adoram a Ial, os verdadeiros Ialdim. Por isso que o nome é Ialdim, significa povo de Ial. Se o meu povo, os Ialdim, se humilharem e buscarem minha face, eu virei do céu e sararei sua terra. Ruth adorou o mesmo Criador de Noemi. Filadélfia hoje sabe qual é o nome. Quem que Filadélfia adora? É a Trindade? É Jesus? É esses nomes pagãos? É Jeová? É Javé? Yahvé? Não, Filadélfia adora a Ial, o mesmo Criador de Israel, lá da Terra Santa hoje. Hoje nós entendemos qual é o nome. Por isso que o nome foi revelado agora. Por que o nome foi revelado agora? Porque qual delas que casaram com Boaz? Boaz representa Iaush. Ele era um judeu, um Ialdim. Qual delas que casou? Foi Noemi? Não. Israel vai casar com Iaush? Não. Foi órfão que casou? É Laodiceia que vai casar com Iaush? Não. É a igreja de Filadélfia que vai casar com Iaush. Então quem casou com Boaz? Foi Ruth. Ruth é representada na carta da igreja de Filadélfia.
porque guardasse a minha palavra na perseverança e te guardarei da hora da tribulação. Essa igreja vai subir para casar com Yahshua. Ela é a igreja virgem. Ela é os 144 mil, que está no livro de Apocalipse, fala, vocês são virgens, porque não se contaminaram com mulheres, com denominações evangélicas, que está aí para todo lado, esparramado no mundo inteiro, debaixo de idolatria. Essa igreja, ela saiu fora disso aí, ela não se maculou com essa denominação, com o sistema, com as religiões. Na sua boca não se achou mentira, ela não invoca os ídolos das denominações, ela não invoca os ídolos da Igreja Católica, ela está fora do paganismo, ela se preserva virgem para casar com o Machia verdadeiro. Então, ela conhece quem é Yahshua, ela leva esse nome, ela defende esse nome, aonde quer que ela vá, ela prega esse nome. Então, o cenário foi preparado, tudo já está pronto, o filho varão vai nascer, o casamento tem que acontecer. Nós estamos agora só aguardando tudo, vendo tudo de camarote, tudo acontecer diante dos nossos olhos, país quebrando, tudo arrebentando, e tudo que nós falamos desde 2017 está tudo alinhado, está tudo acontecendo, que agora o cenário está todo pronto, está tudo armado, nós estamos agora na reta final, estamos vendo aí a nova ordem mundial arrebentando com tudo, tudo quebrando, o único país que está em pé é o Brasil. Muitos não entendem por que o Brasil passou por toda essa pandemia e por que o Brasil agora está saindo fora dessas inflações aí, tudo está dando certo, e aonde o Bolsonaro está pondo a mão, o Eterno está abençoando, as pessoas não estão entendendo, porque eles não conseguiram ver que a mão do Eterno está sobre esse governo, nós temos que orar por ele. E essa igreja, ela vai entender, a igreja de Laodiceia, ela vai entender, na reta final, ela vai entender que o que a igreja de Filadélfia pregou o tempo todo, que é o nome Yahweh e Yahshua, que não se deve adorar uma trindade, que tem que se emergir nesse nome, e que o nome Jesus é um nome pagão. Ela vai entender porque essas mensagens vão ser deixadas aí, e as duas testemunhas vão estar pregando lá em Israel esse nome. Então, nós agora é só aguardar. Tudo vai quebrar, até o ano que vem vai cair tudo. As nações estão caindo tudo está caindo igual um dominó. Está tudo quebrando e eles não vão parar. A China lá com a seca, aquele rio lá na China, secou de tal maneira que as pessoas estão sem entender. A crise na China ali, ela é grande. Mais de 21 milhões de pessoas presas em apartamento, aquele lockdown ali, coisa de louco. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles querem ver a economia do mundo quebrada. Querem ver os países de joelhos para eles fazer o reset, estabelecer a nova ordem mundial, colocar um homem só na liderança. Mas aqui no Brasil, existe um governo que vai estar batendo de frente contra o antimachia até o final da tribulação, vai estar batendo de frente. Nem todos os países vão se drobar diante do anticristo, diante do antimachia. No livro de Daniel, fala que algumas nações vão bater de frente com ele. E uma delas é o Brasil.